Tinha alguém lá atrás que queria... Oi? Vai do lado de cá. Você falou sobre identidade e diferença no início, e eu li pouco tempo atrás um livro da Geneviève Morel, que ela fala sobre ambiguidades sexuais. E ela, no início do livro, ela já rejeita o termo identidade sexual, porque seria tanto na análise, quer dizer, você se analisa para você saber quem você é, e ela trata uma série de casos que trata da diferença sexual exclusiva de cada paciente e da ambiguidade específica que cada um tem. E ainda falando sobre que de um discurso, talvez, de algumas teorias de gênero, que tendem a anular a diferença entre sexos, anular a diferença sexual. E ela trata que, no mínimo, o que sobra é uma diferença individual de cada um sobre isso, e cada um faz o que dá para fazer. Então, será que pensar em ambiguidade sexual não seria uma saída para, em vez de fazer um eu e um nós, fazer um eu e um outro, né, como o Rimbaud fala, eu sou um outro. Uhum. E, enfim, trazer essa diferença subjetiva, primeiro, para dar mais complexidade a tudo. Uhum. Olha, eu acho uma pergunta muito interessante, porque, de fato, a ênfase que eu dei nesse termo, inclusive identidade, diferença e tal, é uma estratégia, enfim, discursiva para trazer o tema. Mas a identidade ela pode ser opressiva. A necessidade de você se identificar pode ser opressiva, né? Aqui no Brasil, voltando à questão da raça, a gente tem um fenômeno que é curioso. A gente não tem muito essa exigência de definição de se você é branco, se é preto, mas, não sei se vocês sabem, na década de 90, não me lembro exatamente do ano, o IBGE fez um PNAD, que é aquela amostra por domicílios, em que ela fez, ao invés de na questão da raça, ao invés de oferecer 5 opções, ela deixou em aberto. Como é que você se define? Sabe quantas definições apareceram? Mais de 100. Roxo, mulatinho, marrom, 100, eu não vou conseguir falar nem 10. A autopercepção das pessoas é muito mais larga do que as definições oficialmente existentes, né? E essas definições elas são instáveis, elas são precárias. Nos Estados Unidos, nós somos latinos. Somos latinos? Essa é uma visão do americano sobre nós, né? Borges, o Jorge Luiz Borges, tem uma frase que é ótima, que ele diz o seguinte: na Europa existem ingleses, espanhóis, italianos. Europeus, só na Argentina. Ótimo, né, essa frase. Um dia desse eu estava vendo uma palestra de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Recomendo a vocês. Vejam naquele site TED, Chimamanda Adichie. E uma das coisas que ela diz é a perplexidade dela, quando chegou nos Estados Unidos, de ver que ela era vista como uma africana. Ela é nigeriana. E uma vez um supervisor dela disse, falando sobre um romance que ela estava escrevendo, que o romance não era muito africano. E ela disse, eu não tinha a menor ideia do que era um romance muito africano. Porque africano é uma categoria do Ocidente. Na África não existem africanos, existem nigerianos. O que um nigeriano tem a ver com um marroquino, com um egípcio, com um congolês, com um branco da África do Sul? Africano é uma abstração. Latino é uma abstração. Heterossexual é uma abstração. O que é o heterossexual? Você vai demorar um ano para poder caber nessa definição todas as variações que ficam debaixo desse guarda-chuva heterossexual. A gente não vai ter tempo para fazer isso. Mas eu poderia fazer exercício em relação ao homossexual. Homossexual existe? Existe o termo. Mas essa figura, esse tipo, que supostamente encarnaria nas pessoas, é uma abstração. Só existe
como um conceito que esconde o que você estava dizendo, a variedade enorme das pessoas que são definidas assim, e já começa o problema. São definidas assim porque transam com pessoas do mesmo sexo, e se você só tiver fantasias sexuais homoeróticas, mas nunca efetivamente foi para a cama com alguém, você é homossexual, não é? E se você, na verdade, seu objeto sexual é apenas uma pessoa do outro sexo, mas você, na fantasia que opera a vida erótica, você tem fantasias homossexuais, você é homossexual no fundo? Eu poderia estender isso aqui por umas 20 ou 30 perguntas desse tipo, até embaralhar a cabeça de vocês, e vocês não saberem, mas como é que é mesmo que você define quem é, de fato, homossexual? Supondo que haja uma maneira de definir isso. Então, a questão da variedade das formas de expressão humana é um pouco o mote do que eu estava querendo dizer. É claro que dizer que a gente deve preservar e cultivar mais do que preservar, e tolerar mais do que tolerar, é dar espaço e poder cultivar, dar voz. Eu não tenho certeza se eu acho que o termo ambiguidade é o melhor. Por exemplo, eu acho que eu preferiria pluralidade, diversidade, diferenças, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a ambiguidade é um termo quase que inevitavelmente negativo. Ele tem uma conotação de que não é nem uma coisa nem a outra. E justamente o espírito da sua pergunta é varrer um pouco a necessidade de você ter 2, 3, 4, 10 categorias, como se elas espelhassem a natureza e você se encaixando numa delas ou dela. Então, a ideia de diferenciação, a ideia de pluralidade, etc., eu acho que atende mais ao, digamos, horizonte ético que está por trás da sua pergunta. Por exemplo, vamos pegar a questão do sexo biológico. Você tem pessoas que nascem com aparelho genital masculino e pessoas que nascem com aparelho genital feminino. É assim a humanidade? Mais ou menos. Tem pessoas, tem indivíduos que nascem com uma genitália ambígua. Uma genitália que é diferente. Não é como a maioria das pessoas é, claramente masculinos, órgãos genitais, reprodutores, etc., e outros femininos. Tem muita gente que fica no meio. Essas pessoas, elas foram sempre consideradas problemas, no mínimo, aberrações, no máximo, hermafroditas. Às vezes eram seres cuja diferença era tão radical que ganharam conotações positivas mitológicas, né? O hermafrodita, semideuses. E, do ponto de vista médico e do ponto de vista da psicologia, durante muito tempo, a questão que essas pessoas colocavam para o olhar social e digamos, médico, psicológico, era como ajudar essas pessoas a encontrarem a sua definição, masculina ou feminina. Vocês vejam como é que o pensamento era todo marcado pela ideia de que você tem umas caixinhas em que as pessoas têm que se situar. E, hoje em dia isso já mudou. Por quê? Surgiu, de novo, por parte de muitas pessoas com essa condição, a seguinte pergunta: mas vem cá, quem me criou assim foi a própria natureza. Se são crentes, foi Deus que me criou assim. Se é desse modo, onde é que está o critério que vai dizer que isto não deveria ser assim? Na natureza, a regra é a variação. É apenas porque nós vivemos 70, 80 anos, a espécie humana não tem, como nós conhecemos, o Homo sapiens não tem 300 anos. 3 mil anos, 300 mil anos. Não é nada na história da vida, que são de bilhões de anos. Daqui a 300 anos, nós vamos ser completamente diferentes do que nós somos hoje, por conta das intervenções genéticas e tecnológicas, etc. Isso que nós somos hoje é uma fase da história da espécie. Então, os agora chamados intersexuais, eles não têm necessariamente a tarefa, ou não impõem necessariamente para os outros, a tarefa de alocá-los aqui ou ali, no masculino ou no feminino. Existe, então, um movimento que defende a ideia de que essa condição seja respeitada como uma condição que tem legitimidade própria. Tem problemas? Provavelmente, porque isso é uma condição minoritária. É uma condição num mundo que tem muita dificuldade de aceitar isso, mas que eles têm todo o direito de poderem dizer: não, eu sou assim, quero permanecer assim. Qual é o problema
de eu ser desse jeito. Isso é uma das coisas novas. Quem ainda não viu, eu recomendo fortemente que veja um filme argentino chamado XXY, que trata exatamente dessa condição. É uma história comovente e, como eu disse na primeira pergunta, é uma história que, quando você vê contada com pessoas com quem você empatiza, começa a fazer você mudar de opinião em relação a esse tipo de situação. Você começa a poder... de fato, por que a necessidade que o médico via e que a mãe via de alocá-la como menina ou menino? Por que é que a perspectiva da própria pessoa não pode prevalecer? Por que a gente não pode, e eu vou dizer uma coisa que eu não disse na exposição, por que a gente não pode, ao invés de valorizar a ideia de normalidade, valorizar, em substituição, a ideia de normatividade? Ou seja, o que é a normatividade? É a capacidade que as pessoas têm de usufruir das suas potencialidades da maneira mais rica possível, de forma que tenham uma vida mais interessante possível. A normatividade, ela não é igual para todos. Tem gente que é mais forte, tem gente que é mais inteligente do que outros. Tem pessoas que são mais bonitas do que outras. Tem pessoas que têm um tipo de possibilidade. Nenhum jogador, talvez, mas até agora, nenhum jogador teve as possibilidades que tinha Pelé de ser quem ele era. Isso quer dizer que todos os outros, então, vão sofrer eternamente pelo fato de não poderem nunca chegar a ser Pelé? Não. É uma condição normativa que é distribuída desigualmente. Isso vale para todos os aspectos da vida. E vale para todos os corpos biológicos. E vale para todas as maneiras de experimentar a vida subjetivamente. Quando a gente pensa na ideia de normatividade, ao invés de normalidade, a gente pode inverter coisas que aparentemente são cristalizadas. Por exemplo, a ideia de que se você está dentro da normatividade, você é saudável e normativo. Não. Às vezes, é possível você encontrar formas de vida, maneiras de organização biológica e psicológica que estão completamente dentro do que a gente chama normalidade e que são disfuncionais, são pobres, são impeditivas de uma fruição mais prazerosa da vida. E o inverso é verdadeiro. Você pode encontrar pessoas, estilos de vida, modos de pensamento, organizações corporais que estão fora do espectro da normalidade estatística e que são plenamente normativas. Eu vou dar um exemplo que é radical, pena que eu não pude trazer, e não era o caso, pela organização do encontro, vídeos, mas eu recomendo a vocês que vejam na internet amanhã. Botem no Google, irmãs ou sisters, em inglês, Hensel. H-E-N-S-E-L. Hensel Sisters. São duas irmãs que eram para ser gêmeas univitelinas. Durante a gestação, a separação dos dois embriões não ocorreu, de modo que elas têm um mesmo tronco, duas pernas, dois braços, da cintura para baixo, um corpo só, do diafragma para cima, vários órgãos, e tem dois sistemas nervosos centrais, tem duas cabeças. Um corpo, duas cabeças. Um corpo, duas pessoas. Dois seres humanos diferentes, dois sujeitos que vão à escola, andam de bicicleta, têm carteira de motorista, cada uma tem uma carteira de motorista, jogam beisebol, jogam basquetebol, fazem mais coisa do que a maioria de vocês. São inteligentes, são bonitas, são alegres, pais maravilhosos para conseguir esse resultado. Escrevem juntas e-mails, uma cabeça controlando a mão esquerda, a outra cabeça controlando a mão direita, e conseguem escrever um mesmo e-mail. Conseguem tocar peças de piano. Imaginem o que é isso. É difícil. Se vocês verem, vocês vão começar a pensar como é que acontece isso? Como é que é essa... Pois bem, acontece. Esse é um exemplo radical que eu gosto de trazer, não porque é uma coisa assim aberrante, mas porque justamente mostra como essa ideia de normatividade, ela, quando a gente contempla, ela faz a gente ver saúde e normalidade no sentido mais forte da palavra, que é essa da normatividade, onde aparentemente há uma aberração completa. É um caso raríssimo, geralmente pessoas nessa condição morrem muito cedo,
É o único caso, na verdade. Elas têm hoje 20 e tantos anos, e vocês vão ver vídeos dela, e vocês vão ficar de queixo caído. E tomara que vocês comecem a pensar, não, de fato, então, essa ideia de um corpo normal, uma mente normal, um corpo para uma mente, tudo isso é circunstancial. Tudo isso merece uma segunda reflexão. Então, para terminar a resposta longa demais à sua pergunta, eu acho que você tem razão. A ideia de identidade, ela precisa estar a serviço de outra coisa. A ideia de identidade deve estar a serviço da noção de que identidades são transitórias. Identidades são coisas que podem se modificar. O que define a identidade é o processo de identificação, é o processo de diferenciação. E esse processo é que a gente deve fazer prevalecer, e não as identidades. Porque essas, quaisquer que sejam, quando cristalizadas, quando imaginariamente impenetráveis à mudança, só produzem o que não presta. Você pega um sujeito que é revolucionário e se considera revolucionário, líder da humanidade, salvador dos pobres oprimidos, ele se convence tanto disso que o que quer que ele faça não se contrapõe a essa identidade. E é possível que ele se transforme. Vocês devem estar pensando em alguém, mas eu vou falar de Stalin. É possível que se transforme em Stalin, que foi um ideário, foi um idealista na juventude. Pode transformar um crente convicto no amor de Cristo e de Deus para salvar a vida eterna dos pobres pecadores e fazer dele um inquisidor, que vai macerar o corpo do pecador até que ele confesse seu acordo com o diabo, porque o que é a dor da carne comparada com a salvação eterna do Espírito? Você pode promover barbaridades se a sua identidade é pétrea e lhe convence de que o que quer que você esteja fazendo é atributo daquela identidade que você já não questiona mais. Então, você tem toda a razão. A gente tem que nuançar a ideia de identidade com essa ideia de identificação e sempre colocar em aberto a possibilidade de outras. Por exemplo, a identidade intersexual é recentíssima. Não é? Ela é recentíssima. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Pode ser que em algumas décadas ou séculos, a maneira de interferir tecnologicamente nas gestações torne o surgimento de intersexuais raríssimo ou talvez não aconteça mais. Não importa. O fato é que, por enquanto, essas pessoas têm o direito de construir uma identidade positiva onde antes só havia uma coisa negativa. Isso vale para todas essas categorias, né?